Olá, bem-vindo ao programa Entrevista, nessa série em que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. E hoje vamos falar da meta 8, que trata do desafio de elevar a escolaridade média da população. Nosso convidado é o professor André Lázaro, pesquisador da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vamos primeiro escutar a meta. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudos no último ano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Olá, professor. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, fico honrado. Bem, várias das metas do Plano Nacional de Educação tratam das metas gerais e depois, nas estratégias, se fala ali da questão da desigualdade. Essa não, essa é uma meta que já nasceu, é muito claro que o objetivo dela é focada na desigualdade, é reduzir a desigualdade, então, para populações específicas. E aí a minha pergunta, e o senhor foi durante muito tempo o secretário de diversidade do MEC, então minha pergunta é um pouco, que estratégias a gente precisa ter para chegar a essa população? São estratégias mais amplas, ou seja, se a gente fizer políticas universais, vamos atingir essas populações, ou é necessário também políticas específicas para elas? Antônio, primeiro agradecer e parabenizar o canal por esse debate tão relevante, né? Eu tive a alegria de, com a equipe do MEC, propor essa meta, né, ao ministro Fernando Haddad à época, né? E que até fazer homenagem aqui à equipe técnica do MEC, que se dedicou muito para a gente chegar a uma meta que fizesse sentido e pudesse ser medida. O que a gente aprendeu e tem aprendido em educação é que universal e focado se combinam, não se excluem. É preciso ter uma ação específica. Então, repare, as metas 2, 3 e 4 são metas universais, né, do PNE e falam de proporções de resultados. Mas quando você pega o que é a situação atual da educação, esses grupos aqui citados, o campo, a população mais pobre, a população negra, a população do Nordeste, eles, no máximo, conseguem ganhar um pouco mais de velocidade na aquisição de anos de escolaridade, mas não reduzem de maneira significativa o gap, a diferença que há contra os grupos mais favorecidos. Então, por exemplo, no caso dos negros e não negros, a tendência de aproximação é muito lenta ainda. Portanto, a meta, e é uma alegria que o Congresso Brasileiro tenha aprovado nesses termos, como aprovou, ela alerta para que, se você não focalizar essas diferenças, você não alcança as metas de universalização. Tem que ser combinado, não tem que ser excludente. Então, a população do campo, por exemplo, se você não tiver uma atenção específica para a sua singularidade geográfica, tipo de conhecimento, tipo de material didático, ela não vai aderir à escola. Então, a escola tem que ser pertinente e, para isso, o traço cultural do grupo tem que ser reconhecido. São realmente metas diferenciadas para cada grupo. Todas elas são viáveis? Aonde que o esforço terá que ser maior para alcançarmos, e dado o nosso ritmo atual, vamos alcançá-las? O ritmo atual não alcança, nem para a população em geral, né? Se você mantiver a curva que nós temos hoje, nós chegamos a 11 anos e alguns meses, não chegamos a 12. O que é interessante observar é que esses grupos têm grande interseção. Ou seja, a maior parte dos 25% mais pobres são negros. A maior parte dos mais pobres estão no campo. Parte deles estão no Nordeste. Então, na verdade, a meta diz, olha, os grupos mais desfavorecidos precisam ser acompanhados para que todos ganhem. Você não alcançará as demais metas se esse grupo não for alcançado. E há dois problemas interessantes que essa meta alerta. Um é, qual é a situação da juventude hoje? Segundo, qual é a situação dessa geração que será a juventude daqui a 10 anos? Então, eu acho que a meta tem esse mérito de ela reconhecer a diferença, apontar para o grupo, porque
Por que 18 a 29 anos? Porque 15 a 17 já está atendido pela obrigatoriedade constitucional e o Brasil terá, nesse intervalo entre 2008 e 2030, a maior geração de juventude de sua história. Durante esse período, nós vamos ter em torno de 50 milhões de jovens de 15 a 17 anos. Então, você focalizar nessa meta, focalizar nesse grupo, significa você dizer, olha, ou a gente cuida desse grupo agora, para que lá ele tenha essa condição de escolaridade e possa ter acesso a emprego, acesso à participação social responsável, cuidar da sua vida e da sua família. Se você não fizer isso, nós não damos o salto que o bônus demográfico nos permitirá dar. Porque depois começa a declinar a juventude e a proporção de idosos e crianças que devem ser atendidas pela sociedade aumenta muito e a proporção dos trabalhadores diminui. Portanto, é a nossa chance. Então, essa meta eu acho que é uma bandeira de alerta para dizer, olha, vamos olhar o que acontece hoje com a juventude para que a juventude que vem chegando não repita o que nós percebemos hoje com obstáculos. Agora, André, pensando um pouco então nessa população que hoje está na escola, que vai ser a população de 18 a 29 daqui a 10 anos. É um trabalho que você acompanhou bem, foi coordenador aqui do Futura mesmo, a maleta Por que Pobreza, mostrava entre diversos artigos, um deles que indicava que as escolas que as crianças mais pobres, aí estamos falando desse público aí, as escolas que as crianças mais pobres estudam, são também as escolas em piores condições, ou seja, nós damos aos mais pobres escolas piores. Como resolver esse problema? É claro que esse problema não diz respeito só a essa meta, é um grande plano, mas o que é preciso fazer? É uma questão de recursos? O que faríamos para amenizar isso? Antônio, eu acho que os últimos 10 anos que eu acompanhei mais de perto o debate educacional brasileiro, mais envolvido, revelaram problemas muito graves, mas que estavam escondidos. Então, você não resolve uma coisa que você não conhece. Hoje, eu acho que nós temos melhores condições de conhecer. Um obstáculo muito grande, a meu ver, é a questão do regime de colaboração. Né? O Brasil é um país muito complexo, são 5.700 municípios. O ensino fundamental, a educação infantil e os anos iniciais, em geral, estão sob a responsabilidade desses municípios. É aí que estão as escolas em piores condições. Então, eu acho que nós temos hoje mais consciência. É preciso de mais recurso e mais gestão. Eu, às vezes, ouço com muito susto e apreensão dizer que o Brasil não precisa de recurso para a educação. Isso é um equívoco. Você pega a média da OCDE, o Brasil não gasta metade do que a OCDE gasta por aluno. Então, nós estamos aí numa etapa muito inicial da consciência social da educação. Né? Eu acho que isso tem que ser compreendido. E é preciso monitoramento da sociedade. Não adianta. Porque, repara, jovens e adultos, nós melhoramos o financiamento como poder público, como sociedade, mas as matrículas caem de maneira expressiva, em torno de 20% nos últimos 6, 7 anos. Será que a sociedade compreendeu o sentido do direito à educação e está disposta a sustentar esse direito? Quando o Congresso brasileiro aprova 10% do PIB para a educação, eu entendo que é um sinal que a sociedade diz, sim, vamos colocar recurso na educação, o que é necessário e condição imprescindível, mas não suficiente. Se não focalizarmos, por exemplo, nos grupos desfavorecidos, se olharmos para a educação apenas como uma preparação para o mercado de trabalho imediato, nós não alcançamos as metas. Eu acho que esse é o alerta. Então, por exemplo, a questão das escolas mais pobres. É preciso estreitar o regime de colaboração, tanto vertical, União, Estados e municípios, como horizontal, entre municípios, por exemplo, para que você dê suporte a essas escolas. Por exemplo, as escolas do campo. Né? O que tem acontecido nos últimos 10 anos? Fechamento de escolas do campo. E é uma coisa que as pessoas não se dão conta. O MEC criou um programa muito interessante chamado Caminho da Escola, que financia a compra de ônibus escolares, um trabalho grande do ministro Haddad, do secretário executivo Paim, com o BNDES, um trabalho muito consistente do ponto de vista técnico e de financiamento. Quando se financiou esse ônibus escolar, aumentou o fechamento de escolas do campo.
Então, uma coisa que era para apoiar o campo, acabou sendo uma coisa que desfavoreceu o campo. Então, é preciso muito zelo na política para que uma medida que você tome como essa, de criar um transporte escolar adequado, não tenha como consequência levar as crianças para a cidade, onde elas não se sentem ambientadas, seus valores não são respeitados. E o pessoal da CONTAG dizia, quando eu estava no MEC, dizia: professor, eu não sei para quem eu vou deixar a minha terra, porque o meu filho foi fazer o ensino médio no campo e não quer voltar para... Foi fazer na cidade e não quer voltar para o campo. Então, são delicadezas que a política tem que ter atenção. E como ter atenção? Dialogando com os movimentos sociais do campo, dialogando com o movimento social negro. Não se faz educação sem diálogo social, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado que a gente teve e que um pouco a meta chama atenção para isso. É preciso ouvir os grupos que são sujeitos de direito. Agora, André, essa meta, especificamente ela, trata da questão muito mais quantitativa, né? Mas temos também um desafio de qualidade e ela dialoga, né, com outras metas do Plano Nacional de Educação. Nesse sentido, vamos ouvir uma pergunta do professor Ricardo Vieira sobre a questão. De que maneira saber se os alunos aprovados no ensino médio foram aprovados com qualidade, né? Não apenas saber a quantidade de alunos aprovados, mas a qualidade desses alunos que foram aprovados. Então, a pergunta de qualidade é muito oportuna. O que nós temos percebido é que, pelo SAEB e pelo Enem, é que, de fato, nosso ensino médio está muito precário. O fator atualmente reconhecido como de mais impacto no aprendizado das crianças é a escolaridade dos pais. Isso é o grande fator, né? Nós estamos melhorando bastante a escolaridade da nossa juventude. Pode melhorar, deve melhorar muito mais, mas estamos conseguindo que ela fique na escola. 15 a 17 anos, 84% na escola. Agora, a educação superior está dando um salto importante, muito importante, né? Os programas como o ProUni, o FIES, o programa de expansão da rede federal REUNE, as universidades estaduais, nós estamos conseguindo melhorar bastante e melhorar o perfil de renda, ou seja, entrando alunos mais pobres. O IBGE acaba de divulgar um resultado muito importante, dizendo que hoje o quinto mais rico da população já não é mais a maioria na rede federal, na rede pública e na rede particular de educação superior. Então, nós estamos melhorando a escolaridade da população, o que significa que a juventude que vem vindo terá pais mais atentos à sua escolarização. Isso é uma coisa importante. Nós temos um conjunto de indicadores de qualidade, né, que a Prova Brasil, o exame, a Avaliação Nacional de Alfabetização, a Prova Brasil, o Enem, que estão mostrando ao menos o estágio de aprendizagem. Há uma estagnação importante no ensino médio, mas também há uma tensão, e o novo ministro assumiu, dizendo: olha, temos que mexer no ensino médio. Então, a pergunta do Ricardo, ela coloca o dedo numa ferida importante, mas eu sou dos que acreditam que a escola pode se renovar e pode responder esse desafio. Então, a pergunta da qualidade é oportuna e ela chama a atenção para que a gente valorize processos em cursos de superação desse desafio. Mas nenhum país resolveu isso simplesmente, né? Como eu disse, como a escolaridade das crianças, a aprendizagem, tem a ver com a dos pais, o Brasil ainda tem um número de jovens e adultos muito elevado de baixa escolaridade, para quem a escola foi um fracasso, foi uma experiência de frustração. E os pais tendem a achar que é o seguinte: a criança foi à escola, aprendeu. E a gente descobriu que não é assim. Claro que não. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você que nos assistiu. E espero você em mais um programa dessa série Entrevista, em que estamos debatendo o Plano Nacional de Educação.